Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Capítulo este que nós postamos durante a semana. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus grupos, com seus amigos, curta, comente, enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Tá bom? Você também pode nos acompanhar em outras plataformas. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Sendo que no Facebook nós postamos o capítulo durante toda a semana. Você que gosta de ler, pode ler o capítulo comigo. E aos domingos esse vídeo também vai para essas plataformas. Hoje chegamos no 19º capítulo do livro de Mateus. E ele começa com uma pergunta. Você já deve ter ouvido a expressão Deus do impossível? Com certeza sim, né? Pois bem, nesse 19º capítulo do livro de Mateus, Jesus fala do Deus do impossível. Entretanto, no início do capítulo, Jesus fala de um assunto muito sério, o casamento. Jesus sai da Galiléia e vai para um lugar muito distante, nos confins da Judéia, além do Jordão, conforme está no versículo 1. Mas os fariseus não davam trégua e continuaram a questionar o mestre. Dessa vez eles resolveram lhe perguntar sobre o divórcio. João Batista há pouco havia sido preso e morto, e um dos motivos que o levou para a prisão foi justamente a sua opinião sobre o casamento e divórcio. E agora os fariseus queriam apanhar Jesus no mesmo tema. Eles fazem a Jesus a seguinte pergunta: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Mateus capítulo 19, versículo 3. Jesus mais uma vez responde de maneira impecável. Ele dá ênfase ao casamento e não ao divórcio. Ele deu 4 razões para mostrar que a vontade de Deus é que o casamento seja permanente. Vamos a elas. Primeiro, o Criador fez o homem e a mulher. Segundo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Terceiro, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Quarto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, versículos 4 ao 6. Os fariseus ainda insistiam sobre o divórcio e questionaram Jesus sobre a ordem de Moisés sobre a separação. Esse relato está em Deuteronômio, capítulo 24, versículos do 1 ao 4. Infelizmente, o casamento está longe de atingir o propósito original de Deus. A natureza pecaminosa do homem tem tornado o divórcio muito corriqueiro. Isso já ocorria nos tempos de Moisés. Ele apenas criou um marco civil sobre o assunto, ou seja, uma lei terrena para proteger as vítimas de adultério, principalmente a mulher, que na sociedade daquele tempo ficaria totalmente vulnerável estando sozinha. Com a lei, o homem não poderia simplesmente expulsar a mulher de casa, teria que ter uma carta formal. Assim sendo, o homem teria que pensar 2 vezes antes de se separar da esposa. Deus criou o casamento como indissolúvel. O homem quer de todas as formas destruir esse fato. Ao invés de procurar motivos de separação, e hoje são motivos muito fúteis, o casal deve procurar motivos para continuarem juntos. Não podemos desconsiderar que a violência doméstica é um fator preocupante. A integridade física deve ser preservada. Ninguém pode ficar vivendo com um monstro. E essa é uma das condições para a separação. Jesus dá mais uma ratificada sobre as crianças, dos versículos 13 ao 15. Os discípulos ainda não haviam entendido o valor delas. A vida das crianças é preciosa para Deus e não devemos deixá-las longe dos planos dele. Na parte final do capítulo, um jovem rico se aproxima de Jesus e lhe pergunta o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. Versículo 16. Jesus lhe conferiu uma série de mandamentos, 6 ao todos. Aquele jovem respondeu que cumpria todos eles com afinco. Cristo então desafiou a dar a sua riqueza aos pobres.
Isso o constrangeu e ele não conseguiu cumprir a exigência porque amava as suas riquezas. Veja bem, a riqueza aqui não é só o dinheiro. O que restringia a sua vida? O que restringe a sua vida? Porque às vezes você não é amante do dinheiro, mas tem coisas que restringem a sua vida. Qualquer coisa que estimamos mais do que a salvação acaba sendo o nosso ídolo. Não permita que nada fique entre você e Jesus. Jesus era radical. Ele já emendou o seguinte: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19 e 23. Mas Jesus mostra que Deus é onipotente e diz que para ele tudo é possível. Ele deixa seus discípulos perplexos, pois eles achavam que tinham uma vida rica e que seriam salvos. Mas a salvação não está atrelada às riquezas terrenas. Ela está moldada no amor. Você que é rico não precisa jogar tudo fora. Claro que não. Apenas não considere sua condição como fator determinante em sua vida. Não ache que os mais pobres são menos amados por Deus. Tenha respeito e compaixão para com todos. E você que é pobre, não ache que esse fato seja o que vai te levar à salvação. Tenha respeito por todos da mesma forma. Deus não vai ficar com peninha de você que é pobre. Ele te ama assim como ama o rico. Pois o amor de Deus, ele transcende toda a condição humana. Portanto, se você é rico, mas está com seu coração com Deus, tudo bem. E você que é pobre, está com Deus sem se achar um coitadinho, tá tudo bem. Respeito mútuo, independentemente da sua condição financeira. Pense nisso, meus queridos. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.